Gente, o nosso grupo de pesquisa achou por bem trazer essa temática aqui para o nosso encontro mensal aqui do Hiperlab, que eu acho que, como boa parte dos pesquisadores, esse tema surgiu recentemente para a maioria de nós, né? E surgiu com o termo design junto, então isso já levanta as nossas sobrancelhas, a gente começa a prestar atenção, e na hora que a gente começa a se deparar com essa temática, as dúvidas são as mais variadas, né? Em que ambiente isso aqui fica bem aplicado, em que situação de pesquisa científica isso seria interessante usar, quais os pormenores metodológicos e cuidados que eu devo ter na hora de encampar uma pesquisa como essa, né? Eu tinha até alertado para o Maca fazer essa fala aqui, mas já vou antecipar ela, assim, a gente, no nosso grupo de pesquisa, começou a trabalhar, começou a desvendar o tema também há pouco tempo, mas a gente já foi tema de seminário ali dentro, já foi tema de uma dissertação, está sendo tema de alguns mestrados e doutorados que eu oriento, que o professor Israel orienta ali também, e a gente achou interessante trazer a temática para cá. Então, estamos todos aprendendo sobre elas, né? Mas a gente teve alguns insights interessantes, alguns pontos, e aí foi por isso até que a gente resolveu, ao invés de só fazer um monólogo, né, colocar o Maca, que é uma pessoa que está à frente, que fez os primeiros seminários junto com a Juliana dessa temática no nosso grupo de pesquisa, está fazendo o doutorado dele e vai usar essa metodologia, e trazer algumas pessoas do nosso laboratório que estão sempre debatendo e se interessando por essa temática, e o Jefferson é um deles. Os demais também estão aqui, também fiquem à vontade para comentar depois ali nas perguntas e tudo mais. Maca, tá contigo, cara, boa apresentação. Eu acho que, aí eu não sei como é que tá a tua dinâmica, eu acho que vai ter um momento aí para o Jeff se apresentar também. Se não tiver, eu acho legal tu chamar ele ali para fazer uma falinha rápida também. Boa apresentação. Eu até acho que é legal o Jeff se apresentar agora, porque daí, conforme a gente vai conversando, acho que fica mais dinâmico, né? Então, Jefferson, se tu pudesse apresentar. Eu acho que eu já conheço a maioria, pelo menos do evento do ano passado. Meu nome é Jefferson, participo do grupo de pesquisa do Leme com o Júlio, com o Maca, com o Israel, a Juliana e mais muitos outros colegas que estão aqui hoje presentes. E eu vou estar participando da seleção nesse ano para o mestrado, mas a gente já vem trabalhando junto no Leme já há 1 ano e meio, mais ou menos, né, Júlio? E recentemente, na verdade, eu já venho me interessando por outros assuntos de pesquisa na área de dados, e recentemente a gente passou a discutir o Design Science Research como uma metodologia de apoio para quase todas as pesquisas que a gente está levando adiante ali no grupo, né? Então, houve aí um mergulho dentro dessa parte e também muita discussão quanto na finalização do trabalho do Gil, que defendeu agora há pouco tempo, né? Onde todos nós conseguimos participar, então foi muito legal. Profissionalmente, hoje eu sou coordenador do time de ciência de dados do CIASC, o Centro de Informática do Governo do Estado, e estamos aqui para aprender também. Obrigado. Show, galera. Então, boa noite para todo mundo, né? Eu sou o Maca, meu nome é Leandro, mas ninguém me chama assim, fiquem à vontade aí para, se quiserem trocar uma ideia, me chamar de Maca, meus pais me chamam assim, então não tem o menor problema. Queria agradecer o convite e o espaço aqui para a gente tá podendo conversar, para a gente podendo trocar ideia. Acho que é o principal intuito aqui, né? Então, queria muito agradecer a professora Berenice, ao Júlio e o Jefferson, que também toparam entrar nisso junto comigo, né? E dizer que esse trabalho que a gente vai apresentar, essa pesquisa aqui que a gente vai apresentar, não é um trabalho só meu, é um trabalho de todo o Leme, né? Que nem o professor Júlio, ele comentou no início, a gente já fez um seminário e a gente tem uma dinâmica bem participativa, imagino como vocês aqui, onde a gente troca bastante ideia, então esse trabalho é de todo o Leme, e queria agradecer também a Juliana, minha amigona aí, que participou do primeiro seminário e que eu utilizei como base para esse e para outros, e aí a gente foi aumentando esse trabalho todo. Então, muito obrigado, Ju, por toda a ajuda. Eu vou compartilhar minha tela aqui,
tá? E Jefferson e Júlio, fiquem à vontade para, durante toda a explicação aí, irem entrando. E tem alguns pontinhos especiais, claro que daí eu ativo mais vocês em determinados momentos. Opa, permitir aqui. Ok, aquela pergunta clássica, né? Estão vendo minha tela? Sim. Ok, muito Sim. obrigado. Só para deixar claro, de agora em diante eu não enxergo mais vocês, né? Eu estou sem minha segunda tela aqui, então qualquer coisa, abram o microfone e falem à vontade. Quando a gente começou a estudar um pouco mais sobre esse tema de Design Science Research, o Júlio que trouxe isso para dentro do grupo, ele falou, olha, tem uma coisa legal que eu acho que encaixa na tua tese ali, Marco, que a gente está construindo, eu acho que vai ser super legal, cara, Design Science Research. Então, como o Júlio bem pontuou no começo, nós não somos experts em Design Science Research, muito pelo contrário. A gente está aprendendo e cada dia mais a gente descobre uma coisinha nova, cada dia mais a gente lê um artigo diferente, acha um ponto nos livros que eu vou passar aqui, que são diferentes. Então, a gente não sabe tudo, a gente está aqui para construir também e passar a nossa visão para vocês. Eu acho que o principal de Design Science Research é que ela estuda as ciências do artificial. Então, basicamente, assim como Charles Darwin está lá para ciências do natural, né, a gente pode destacar o Herbert Simon, que escreveu o primeiro livro, que são as ciências do artificial, que é o que é construído pelo homem, né? É o que é construído artificialmente e que não vem da natureza propriamente dito. Então, tradicionalmente, a tarefa das disciplinas científicas tem consistido até nesse momento em observar como funcionam os objetos naturais. E aí, trazendo para o nosso lado de designer, a gente está toda hora construindo ciências que são artificiais, construindo projetos que são artificiais, que necessitam da nossa interação. Então, eu acho que é por isso que a Design Science Research ela vem tão bem a calhar, esse método vem tão bem a calhar, porque a partir do livro das Ciências do Artificial, que o Herbert Simon escreveu, ele deu um up aí, ele deu uma visão geral em cima de tudo que está acontecendo. Isso também vem num momento muito, muito oportuno para todo mundo, eu acho, que trabalha com ciência. Eu peguei essa citação da Veja, do ex-presidente do IBGE. No Brasil, a pesquisa acadêmica não se transforma em produto ou serviços úteis à sociedade. Essa é uma visão que a sociedade tem, né? E porque, justamente por isso, muitas vezes a gente está só nas ciências do natural e a gente precisaria ter uma ciência que envolveria o artificial, o desenvolvimento de projetos. E, às vezes, as pessoas têm essa visão um pouco distorcida sobre a pesquisa científica e o mercado, que um está distante do outro, que eles estão muito distantes. E eu tenho certeza que, como professores, pesquisadores, a gente sempre escuta a mesma pergunta. Por que a academia está tão longe do mercado? Né? E eu acho que a Design Science Research ela vem para aproximar ainda mais esses dois mundos, que, na verdade, são um só. Né? Tem um outro autor que é muito legal, que trabalha com inovação, que é o Schumpeter, e ele foi a primeira pessoa a falar que a inovação precisa partir de dentro, ela precisa ser estimulada e não uma resposta. E ele diz algo muito interessante na sua pesquisa, é que essa resposta que vai estimular a inovação, ela precisa ser algo útil e não a melhor solução do mundo. Não precisa ser a melhor solução proposta, mas sim tem que ser uma solução para resolver aquele problema pontual naquele momento. E depois ela deve ser aprimorada. Isso casa com o que o Herbert Simon fala também. O Herbert Simon fala a mesma coisa. Já no primeiro livro, na primeira versão, ele já fala isso. Que essa ciência do artificial, ela vem para resolver um problema, ela é construída pelo ser humano, porém, ela não precisa ser o produto final, ela não precisa ser o objeto construído final. E sim, ela pode ser uma resposta que vai, naquele momento, sanar o problema. E ele chama isso de artefato. Uma coisa que tem que ficar muito clara agora, e por esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, é que artefato não é só um produto. Né? Quando a gente traz para a área do design, o design tem a mania de querer construir produtos e querer construir algo mais palpável, mais tangível para resolver um problema. Mas esse artefato que ele fala pode ser um construto, pode ser uma metodologia, um modelo, uma instalação, uma proposição de design, desde que ela seja artificial,
Então, nesse exemplo que eu trouxe, esse exemplo não é meu, ele está no livro da Aline Dresch, que é o Design Science Research, que eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, tá? A empresa tem um problema, dentro dela, ela tem uma capacidade menor do que a demanda do mercado, e no ambiente externo, a gente pode dizer assim, existe uma capacidade, uma demanda maior do que a capacidade da empresa. Então, esse artefato, ele precisa conectar esses dois mundos, ele precisa resolver esse problema que a empresa tem. De novo, esse artefato não precisa ser só um produto, e é por isso que a palavra artefato, eu acho que ela vem bem a calhar. Pode ser um processo, pode ser uma remodelação processual dentro da empresa, pode ser um novo método, uma metodologia. E aqui, no caso, a solução proposta foi uma solução de 5 passos, onde identifica-se a restrição, melhora-se e se explora a restrição, subordinar os demais recursos à restrição, elevar essa restrição e não deixar a inércia tomar conta do sistema. Então, é por isso que é tão importante a gente entender o que é esse artefato, né? Esse artefato, em primeiro lugar, ele não é um produto, ele pode ser uma metodologia, um construto, um modelo, um método, uma instalação, uma proposição de design, e ele vai resolver o problema entre esses dois mundos, a gente pode dizer assim, um ambiente externo e um ambiente externo. A gente voltar um pouquinho... Opa! Marco, eu acho legal enfatizar que, assim, ele não é necessariamente um produto, mas ele pode ser também um produto, né? Só para o pessoal não achar que produto está fora também. Exato, bem colocado. Ele não é só um produto, mas pode ser um produto. Se a gente voltar um pouquinho na história da Design Science, o Herbert Simon foi um dos primeiros nos tempos mais atuais, se é que a gente pode dizer assim, lá em 1969, quando ele escreveu o livro As Ciências do Artificial. Ele foi um dos primeiros a falar sobre isso. Depois, vários autores vieram falando sobre essa ciência do artificial. Um dos principais livros que a gente tem hoje falando sobre Design Science Research é o da Aline Dresch, do Daniel Lacerda e do José Antunes Júnior, né? É um livro muito bom, livro de cabeceira, assim, para você ler e reler ele várias vezes, é muito legal esse livro, vai te dar toda uma visão muito boa e muito aprofundada sobre a Design Science Research, os modelos que já existiam e os modelos que eles propuseram, tá? Então, isso é muito interessante também, revisitar os modelos que já foram construídos, que serviram como base para eles criarem o modelo dele, que é o modelo deles, que é o modelo que a gente vem utilizando nas nossas pesquisas, tá? Porém, em alguns momentos, eu senti aí uma particularidade minha, talvez porque não encontrei no livro, ou talvez porque realmente não tem no livro, mas eu senti que em alguns momentos faltaram algumas informações. E aí eu fui na dissertação de mestrado da Aline Dresch e eu encontrei essas respostas lá. Claro, talvez essas respostas não estão no livro, ou eu não encontrei propositalmente, né? Mas eu encontrei, e eu vou falar isso mais à frente. Se eu fosse botar as 3 obras principais para a gente trabalhar com Design Science Research, eu botaria essas 3, que é o livro Design Science Research da Aline, a dissertação dela, e o livro do Herbert Simon, que é As Ciências do Artificial, tá? Esse primeiro livro só tem a primeira versão em português de Portugal, mas tranquilo de ler, e as demais versões, acho que já tem uma evolução até a 5ª versão ali, se não me engano, tem só em inglês, mas também acho que não vejo nenhum problema. E lembrando que não são uma bíblia ou algo sagrado, né, mas sim precisa ser adaptado para cada necessidade, tá? Por que esse tema é tão relevante, é tão importante para a gente? Acima de tudo, a Design Science é uma ciência que procura desenvolver e projetar soluções para melhorar o sistema existente. E, principalmente nós como designers, a gente está sempre tentando melhorar, a gente está sempre lidando com um problema que visa melhorar um sistema que já está acontecendo. E muitas vezes essa conexão entre o mundo externo e o mundo interno, a gente trabalha muito com estudos de caso, tentando resolver o problema da sociedade, de uma empresa, da academia. Então, para projetar esses artefatos e fazer ciência em cima deles, a Design Science Research é muito boa. Uma coisa que tem que ficar muito clara em cima da Design Science Research é que o resultado final dela, eu vou bater bastante nessa tecla lá na frente, sempre são 2. Um artefato propriamente dito, né? E um conhecimento científico. Ela é importante também porque sempre que a gente pensa em Design Science Research, a gente precisa conduzir a nossa pesquisa
com um rigor teórico metodológico muito grande e uma relevância muito grande também. É nesse campo da pesquisa necessária que a Design Science Research trabalha, né? Então, quando a gente vê aí, existem várias pesquisas científicas, e eu, quando estava pesquisando para fazer esse seminário aqui, me deparei com várias pesquisas científicas, e tem uma palestra da própria Aline que ela cita uma das pesquisas científicas que fala que as galinhas preferem pessoas mais bonitas. Então, não tem uma relevância tão grande assim, a gente pode dizer. Então, por isso que esse método preza uma alta relevância e um alto rigor metodológico. Existem, para Gibbons, existem dois tipos de produção de conhecimento. Um que é puramente acadêmico e refere-se a uma única disciplina, e um outro que ele é transdisciplinar, voltado para a resolução de problemas e ocorre normalmente no contexto de aplicação. E é aqui que a Design Science Research trabalha. É nessa área que ela vem trabalhando, é nessa área que ela vem se apoiando. Então, a Design Science é uma base epistemológica, né? E o Design Science Research é um método fundamentado que operacionaliza a condução da pesquisa. Então, é o caminho, é o passo a passo que a gente vai trilhar para se obter essa ciência em cima de design. Algumas coisas muito importantes da Design Science Research. Artefato é algo que é construído pelo homem, pode ser uma interface entre o ambiente interno e externo de um determinado sistema. Não é só um objeto, pode ser também, mas é algo muito maior do que isso. As soluções precisam ser sempre satisfatórias, não precisa ser a melhor solução do mundo, mas para aquele momento ela precisa ser satisfatória. Tá? E tem que ter uma validação pragmática, ou seja, sempre buscar assegurar a utilidade da solução, sempre buscar validar isso, sempre buscar testar isso. Tá? Então, posso fazer uma observação? Claro. Por exemplo, para diferenciar essa ciência do artificial, acho que um bom exemplo vamos supor, um biólogo ou alguém de alguma área correlata lá vai, por exemplo, estudar o estado emocional de uma vaca, isso na ciência, né? Ela não precisa da validade pragmática que o design precisa ter por ser ciência aplicada, né? Depois pode ser que um segundo estudo correlacione esse estado emocional da vaca com a produção de leite, e aí você tem uma validade pragmática, mas as ciências naturais não necessariamente precisam ter essa entrega de uma correlação direta com uma relação direta com o mercado, uma entrega direta com o mercado, né? As ciências do artificial normalmente têm. Então, essa validade pragmática, ela se relaciona muito com aquele slide que tu mostrou antes, ou seja, precisa ser uma pesquisa necessária a priori, né? Ela já tem que ter um ponto de acada necessária com aplicação prática na sociedade de forma a priori. Pode seguir, Maca. Então, nesse contexto, que nem eu falei lá no começo, o produto final da Design Science Research trabalha-se em duas esferas. Um conhecimento científico e esses artefatos informacionais, tá? Então, precisa ter um artefato, precisa ter a solução para aquele problema proposto e precisa também gerar um conhecimento científico. Isso, todos os autores que eu pesquisei sobre Design Science Research, eles batem nessa tecla, que o produto final do método são dois produtos, um conhecimento científico e um artefato informacionais, tá? Então, basicamente, no método, ele trabalha com 3 grandes áreas, né? Um método indutivo, que afirma a partir do que é, um método dedutivo, que afirma o que deve ser, e um método abdutivo, que sugere o que pode ser. Eu vou mostrar para vocês mais à frente como que esses 3 grandes métodos, essas 3 grandes áreas vão trabalhando. Existe uma sequência lógica para que isso seja trabalhado, e é muito importante que essa sequência ali seja respeitada. Esse é um método proposto pela Aline Drash, tá? Então, o trabalho completo dela, de toda a obra que ela desenvolveu ali junto com seus pares, é esse. Eu vou passar pontualmente em cada uma, eu vou passar um pouquinho mais rápido, até porque a gente não vai conseguir entrar a fundo em cada uma delas, e eu vou me ater em 4 grandes áreas, né?
A primeira área que eu vou me ater é sobre a conscientização do problema e a revisão sistemática da literatura, e aí o Jeff é um estudioso dessa área, ele vai contribuir bastante também. Depois, a identificação dos artefatos e principalmente sobre a configuração da classe de problemas. Vou passar pelas demais, chegando nas explicações das aprendizagens e a generalização para uma classe de problema. Então, a identificação de problema, ela parte de algo mais entendível, digamos assim, algo mais simples para nós designers, né? E é legal que na coluna da direita, e esses prints que eu tirei estão no livro, e na tese dela também tem alguns também, mas principalmente do livro, tá? Então, identifica-se qual que é o real problema e a partir disso, a gente tem como uma saída na coluna da direita, a questão de pesquisa ela já sai dali formalizada. Entrando um pouquinho para a parte de conscientização e RSL, que nem o Júlio falou, ela se aproxima bastante do mercado, então, nessa revisão sistemática de literatura, ela busca consultar as bases tradicionais da Design Science e bases técnicas também, né? Jeff, tu quer falar um pouquinho sobre essa parte aqui? Sim, a gente tem estudado, a Elo está aqui conosco, né, que está trabalhando esse tópico junto comigo lá no Leme, a questão da RSL, de como tornar ela um pouco mais profunda e multidisciplinar, exatamente como propõe o método. Então, é interessante como a gente acha, através da aprendizagem das classes de problemas que surgem da RSL, assuntos relacionados aos mesmos problemas, mas não necessariamente com as mesmas nomenclaturas e não necessariamente dentro das mesmas áreas de pesquisa. Aí a gente consegue achar insights muito interessantes em outras áreas de conhecimento que normalmente a gente não encontraria se tivesse focado numa pesquisa realizada em cima de palavras-chave que focam nas soluções, né? Então, e essa é uma proposição do método, né, que a gente pesquise não só as soluções, mas também os problemas, ou melhor, que a gente faça as pesquisas na RSL não só por aquilo que está sendo proposto como solução, ou o nome de uma solução, mas também pelas classificações dos problemas, a gente consegue encontrar, claro que aí você tem que ir para outras bases que não são aquelas tradicionais da sua área de conhecimento, né, coisas muito interessantes, e aí tem um ganho que enriquece muito a RSL, no sentido de você trazer insights de outras áreas de conhecimento. Então, é importante esse detalhe específico das faces do problema, né, a formalização das faces dos problemas através da RSL. Então, às vezes, a gente está procurando uma resposta para um problema que é extremamente voltado para a indústria e a gente acha essa resposta para um problema ou um meio caminho, a gente pode dizer assim, né, um meio caminho andado, um artefato em desenvolvimento ainda, um estudo lá na área de medicina ou na área de fisioterapia que, propriamente dito, não está extremamente linkado. E é por isso que essa RSL é super importante. E aí começa-se a identificação dos artefatos e a configuração dessas classes de problema. A gente começa a enxergar de uma outra maneira quais são as classes de problemas que a gente está tendo. E como saída, a gente tem soluções que são satisfatórias para o problema. Aqui a gente pode identificar se o artefato já está pronto, se ele está em desenvolvimento, ou como é que a gente vai seguir. Por isso que lá no método geral existem várias setinhas, que se você achou já o seu artefato, você pode voltar, ou se a classe de problema não foi bem definida, você pode voltar a partir de determinados pontos. Marco, pode voltar um slide? Opa. Pode começar, Jeff, depois eu puxo. Desculpa, só para terminar aquele raciocínio, é interessante a gente imaginar esses resultados da RSL como um gráfico de bolhas de interação, né? Então você vai ter problemas, ou melhor, o problema original, que foi aquele definido para essa pesquisa, você vai ter bolhas que se interlaçam com ele, que são classes de problemas que se relacionam com o problema que você está estudando. Você vai achar artefatos nessa pesquisa que são outras bolhas que se relacionam com o seu problema ou com as classes de problemas que você está mapeando. E dali para frente, todo o processo vai criar novas bolhas dentro desse gráfico, onde você vai perceber mais relações entre o problema inicial, as classes de problemas, as soluções, a sua solução, outras classes de problemas que vão surgir ao longo do caminho. Então, é bastante interessante pensar na produção de conhecimento que o método proporciona, um pouco fora da caixa, assim, um pouco fora dos limites que normalmente a gente aplica num processo de pesquisa um pouquinho mais tradicional, né?
uma coisa que eu queria comentar, um pouco pegando carona na fala dos dois aí, e eu quero enfatizar isso aqui agora, porque lá nos últimos destaques que o Maca mostrou há poucos slides atrás, a gente vai voltar nesse ponto. Então, junto nessa parte de fundamentação teórica, onde você busca as bases teóricas, científicas e técnicas também, que vão te ancorar melhor, que vão fazer você entender melhor o universo do problema, você já faz um primeiro esboço da classe de problemas. E aí é um ponto que a Design Science Research, a meu ver, faz um golaço. Por que ela faz um golaço? Porque ela diz o seguinte, bom, se você vai desenvolver uma solução específica para uma sociedade, para um grupo de pesquisadores, para uma empresa, enfim, para aquele caso que você tá atuando, dificilmente você vai ter uma escala que possibilite você generalizar a solução, né? E aí é que eu acho que ela faz o golaço, porque ela diz o seguinte, bom, primeiro então, delimite a classe de problemas e depois circunscreva as soluções específicas relacionando com essa classe de problemas. E nesse aspecto, algumas das questões podem ter um esboço de generalização. E aí você começa a conseguir, é como se você estivesse fatiando a solução em várias partes e aumentando a chance de comparação no cenário futuro. Porque, ora, se a tua solução ela está fatiada, aquela fatia em específico tem muito mais chance de encontrar um par na literatura. E aí eu acho que ela faz um golaço. Então ela diz, você precisa determinar muito bem a classe de problemas, né? E, por exemplo, eu fui para uma banca na UDESC, também está todo mundo aprendendo sobre isso e tal, mas naquele caso específico, quando a aluna foi determinar a classe de problemas, ela falou o seguinte, bom, a classe de problema, como é que ela falou? Metodologias de projeto. Essa é uma classe extremamente ampla. E aí eu falei, bom, a solução dela era uma banca de moda, né? Então a solução dela, ela tinha um viés bem específico para pensar no mix de produtos e tal. Eu falo, no momento que você define que a tua classe de problema é esse, você está dizendo, então, que a tua solução pode encontrar par com o sujeito que fez uma turbina de avião em qualquer aspecto? Provavelmente não. Mas se ela fatiasse a solução em várias partes, ela podia dizer, olha, para uma turbina de avião em todos os aspectos, não. Mas nessa fatia aqui, sim. Nessa fatia aqui acontece tanto aqui quanto na turbina de um avião. E aí eu acho que é um outro baita diferencial da Design Science Research. Pode seguir, Marco. Até porque isso que o Júlio falou é bem legal, até porque o artefato que vai ser criado, ele precisa ser satisfatório para aquele momento. Então, se generalizar demais, isso não vai conseguir ter um resultado satisfatório para aquele momento. Esse é um ponto interessante, Maca, estava anotado aqui para depois, mas como o assunto surgiu agora, achei legal trazer novamente. A questão do satisfatório, do artefato satisfatório, ela é muito interessante, porque quem estuda inovação vai saber estabelecer a diferença entre a inovação disruptiva e a não disruptiva. E a gente sabe que, na prática, a inovação disruptiva, ela configura uma quantidade muito pequena dentro de tudo que é feito, do que a gente chama genericamente de inovação. Então, a solução boa, né, útil, ela está dentro desse espectro da inovação não disruptiva, que é o que faz a gente criar processos de melhoria constante dentro das organizações o tempo todo. Enquanto aquela que seria a solução ótima, ou que seria a inovação disruptiva, ela, além de ser muito mais difícil de conquistar, né, ela é muito mais rara de acontecer. E eu acho muito legal, complementando o que o Júlio falou, que você tem a questão da generalização das classes de problema, que a gente pode fatiar a solução e talvez relacionar uma parte da solução com uma classe de problema. Só um pouquinho que eu tenho um gato querendo arrombar a porta aqui. São coisas do trabalho em casa. Deixa eu tentar me achar agora onde é que está, tá bom. A gente tem a possibilidade do método, se ele for aplicado em várias pesquisas diferentes, de você fazer de forma mais fácil o relacionamento entre essas fatias com outras classes de problemas.
Porque se você usa o mesmo método de descobrimento naquela fase inicial, onde você faz uma RSL já pensando fora da caixa e tentando estabelecer relações multidisciplinares, e você tem, de outro lado, uma pesquisa cujo resultado foi feito para oferecer para as bases de pesquisa soluções fatiadas, vamos dizer assim, a probabilidade de você conseguir fazer essas relações fica maior. Então, na medida em que mais pessoas vierem a utilizar o método, existe uma chance maior de que a gente consiga fazer relações entre soluções ou fatias de soluções e outras classes de problemas. Então, eu vejo um potencial aí para um ganho, né, para a academia como um todo. Show, boa. Boa. Avançando um pouquinho aqui mais no método, a gente tem essa outra parte que é a proposição de artefatos para resolver aquele problema específico. Então, tem algumas perguntas que são importantes aqui, se existem artefatos, se essas classes estão estruturadas, né? Caso não, precisa começar a construir essa proposta de artefato. Ainda não é o desenvolvimento do artefato, mesmo porque o desenvolvimento de artefato ele é um pouquinho mais na frente. Então, antes gera-se um projeto, que seria um projeto técnico para avaliação, né? E ele precisa estar pronto nessa parte, e gera-se o primeiro esboço de projeto para construir esse artefato. Indo um pouquinho mais para frente, aí nós temos o desenvolvimento do projeto, que é uma parte bem importante, porque aqui saem as primeiras heurísticas de construção, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, essas heurísticas de construção são os aprendizados que se tiveram construindo esse artefato, ou seja, são as aprendizagens que quem construiu, o construtor desse artefato, ele teve durante o seu processo de desenvolvimento do artefato. E eu vou pontuar isso aqui um pouquinho mais na frente ainda. Depois desse projeto está desenvolvido, a gente vai para a avaliação do projeto. E aí surgem outras heurísticas, são as segundas heurísticas, que são as heurísticas que tivemos durante a aplicação da avaliação desse artefato. Ou seja, a gente teve as primeiras heurísticas que foram de construção, onde a heurística do construtor, ou seja, quais são as principais lições aí que tiveram em cima do projeto, do processo de construção desse artefato. E depois de ele aplicado, essa avaliação geram heurísticas contingenciais, que é o artefato já avaliado. Tá? Depois disso, a gente vai para a explicação dessas aprendizagens, ou seja, a gente precisa formalizar essas aprendizagens e aí gerar novos insights. E percebam-se, e depois lá no esboço geral, do método, tem várias setinhas que eles vão voltando, né? Então, caso não tenha dado muito certo, volta-se, o método mostra até onde precisa ser voltado, e aí geram-se as conclusões. É muito importante aqui, e é um papo que a gente até antecipou ali, que nem o Jeff falou um pouco, e a fala do Júlio vem bem nesse ponto aqui, que é como é que a gente vai generalizar e comunicar isso. Então, existe uma conscientização do problema prático e do teórico. Essa revisão sistemática de literatura, que foi o que o Jeff bateu bastante nessa tecla, com base de dados científica e base de dados técnicos. Depois a gente identifica quais são os artefatos e a gente configura essa classe de problema. Num primeiro momento, isso tinha ficado um pouco obscuro ainda para mim, e esse é um exemplo do livro. E aí, lá na dissertação dela, eu consegui ter uma visão um pouco mais clara de todo esse processo para conseguir gerar esse entendimento. Agora a gente gera as heurísticas consolidadas. Então, o que são as heurísticas? Né? Existem várias definições para heurísticas, eu procurei trazer uma mais que abrangesse mais o que a gente está mostrando aqui. Seriam estratégias práticas que diminuem o tempo de tomada de decisão e permitam que os artefatos funcionem. Ou seja, nas heurísticas de construção, o que a gente precisa e o que a gente aprendeu quando a gente estava construindo esse artefato que é importante para que ele funcione. Nas contingenciais, quais são os limites dessa atuação? Ou seja, a gente botou esse artefato para ser avaliado, para ele ser testado, e quais foram os limites, o que a gente aprendeu testando ele? E aí, depois, por último, a gente tem as heurísticas consolidadas, que é a generalização dessas heurísticas de construção e contingenciais, ou seja, o que a gente aprendeu e tem por premissa quando a gente estava construindo, e o que a gente aprendeu e teve por premissa enquanto ele estava sendo avaliado. Essa parte, e esse gráfico que está aqui do lado, é da dissertação da Aline. Então, a parte de conscientização para posterior generalização para uma classe de problemas, ela vem numa etapa de identificação do problema, prático, teórico ou inicial.
durante a revisão sistemática da literatura, a gente consegue observar essas classes de problemas e depois imputar o nosso artefato em uma ou mais classes de problemas. Então, por essa observação, e aqui foi um dos pontos que eu recorri para a dissertação dela, para entender um pouco mais como é que a gente formaliza essa classe de problemas. Chegando mais para o fim, já do método, a gente tem essa generalização, então, para uma classe de problemas, e a gente tem a comunicação dos resultados. A comunicação dos resultados são publicações, e isso a gente já está mais ambientado, já estamos mais acostumados. Esse é o método, novamente, por completo, né? Então, percebam as setinhas que eu falei, que a gente pode ir voltando no método e avançando, né? E acredito que a gente tem que tomar alguns cuidados ainda durante a construção dessa pesquisa, né? Isso também é de uma apresentação da Aline, do Lacerda, que eu trouxe de uma outra maneira aqui. Então, quando a gente está conduzindo esse método, a gente tem um problema de pesquisa. Ele precisa ser relevante, ele precisa contribuir para a diminuição da lacuna entre teoria e prática, que é o que a gente falou de aproximar mais os problemas que estão fora da universidade para dentro da universidade e fazer esse match com a ciência. E, principalmente, contribuir para o avanço do conhecimento. Dos produtos da pesquisa, precisa ser criado um artefato, tá? Essa solução do artefato precisa ser satisfatória e precisa se gerar um conhecimento científico em cima disso. O artefato ele precisa ser avaliado por meio de técnicas e ferramentas que são adequadas, precisam se gerar aquelas heurísticas consolidadas, né? Que é a junção das duas outras heurísticas, e a utilidade do artefato ela deve ser rigorosamente demonstrada por meio de uma avaliação. A generalização das soluções tem que ser para uma classe de problema, e a fala do Júlio e do Jeff, que deram uma boa visão sobre essa classe de problemas, e também as heurísticas de construção e contingenciais referem-se ao artefato, devem ser generalizadas também para uma classe de problemas. E muito importante, durante a condução do método, todas as etapas devem ser percorridas, podem ser feitas adaptações, devem ser feitas, né, para que o método seja bem conduzido. Algumas referências que a gente utilizou durante toda a construção desse material. E o meu muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pela dedicação de todos. Estamos abertos aí para bater papo, para conversar. Temos a noite toda, né? Não sei se vocês já pediram iFood aí, mas temos a noite toda para conversarmos. Show de bola, Maca. O Patrick já lançou uma pergunta aqui no chat, então eu vou ler a pergunta dele. O pessoal, se quiser já ir abrindo o microfone, ou levantando a mão, ou lançando pergunta aqui no chat, a gente vai interagindo, tá? Então a pergunta do Patrick foi: Maca, sobre as heurísticas, elas são semelhantes às heurísticas de Nielsen, por exemplo? Há algo relativo a boas práticas para erros comuns? Elas são fixas ou o projeto que as define? Em alguns momentos o projeto que define, mas... Oi? O Patrick estava aí, ele podia ler a própria pergunta. Estava com a câmera aberta. O Patrick está acomedido, né? Vamos respeitar o momento dele. Eu classifico, e pelo meu entendimento, pelo que eu pesquisei, e volto a falar do começo, estamos aprendendo ainda a fazer, engatinhando aí em Design Science Research, elas seriam mais relativas à boa prática para se evitar esses erros. Então, o que a gente aprendeu construindo? Né? O que esse artefato, as primeiras heurísticas, o que esse artefato ele precisa ter para que ele seja um artefato, para que ele funcione? As segundas heurísticas, o que esse artefato, o que a gente aprendeu com ele sendo avaliado? Tá? Acho que o Júlio levantou a mão ali, ele também queria... Eu só queria fazer um complemento, pegar uma carona nessa tua resposta aí, o Maca. E é o seguinte, primeiro, naqueles dois momentos que ele enfatiza, né, no primeiro momento, nas heurísticas de construção, é mais os atalhos mentais que o construtor, né, que o desenvolvedor teve, os insights que ele teve durante a construção propriamente dita. E, no segundo momento, nas contingenciais, é quando ele avalia isso junto a uma audiência, obtém os feedbacks e pode ser percepções que ele teve sobre o feedback, que não necessariamente é diretamente uma crítica ou alternativa, solução que a pessoa deu, pode ser uma interpretação do construtor sobre os feedbacks que recebeu,
né? E aí, nesse sentido, ele se aproxima, nessa segunda, um pouco com as heurísticas em si, Patrick, né? No sentido de que são atalhos mentais que você tem a partir do usuário, né? E também eu diria assim que até para outras áreas, né? O Daniel Kahneman fala muito sobre heurísticas para a economia, que ele fala nesse atalho mental, né, que o pensador de alguma situação tem para solucionar um problema ou para resolver uma determinada equação, né? Então, nesse sentido que a linha vai. Eu vou passar direto a Berê e depois para o Jeff, que estão com as mãos levantadas aí. Diga lá, Berê. Tá certo, vou falar aqui. Primeiro, também estou com um gatinho aqui na minha frente, não vou abrir a câmera aqui, que ele está literalmente na minha frente. Vamos ver se ele sai, eu. Mas, assim, parabenizar vocês, né, pela iniciativa e por esse grau de apropriação, né, bacana, o grupo super alinhado, estudando realmente a Design Science. Então, agradecer essa disponibilidade. E bacana essa pergunta, porque justamente eu lembro que até no trabalho do Dorival, que ele assumiu também a Design Science, a gente ficou muito em dúvida sobre essa questão da heurística, né? Até preferiu-se não utilizar o termo heurística, trabalhou-se com a ideia de premissas ou pressupostos, né, que foram desenvolvidos e depois confirmados, tentando evitar uma certa confusão mesmo, até pensando assim, mas o que a maioria da área de design conhece é a heurística de Nielsen, né? E a gente fica pensando se essas heurísticas, como elas culturalmente no campo de design elas são reconhecidas, né, validadas, enfim, até que ponto uma pesquisa, mesmo tendo avaliações, né, a gente conseguiria assumir como uma perspectiva, usar o termo heurística, né? Então, assim, é uma dúvida que me surge, e eu não sei se necessariamente a própria audiência de design, ou por exemplo, quem vai ler essa dissertação, ou uma banca, se vai dominar, né, em que medida vai dominar a própria abordagem da Design Science. Enfim, são dúvidas, né, para a gente levantar, mas eu gostei muito da maneira como vocês fizeram essa divisão, né, de entender que há, sim, essa primeira premissa, né, a primeira colocação desse nível de heurísticas, e depois dessa avaliação é possível, enfim, trazer ali, a partir de uma avaliação, uma validação interna, né, mesmo dentro desse contexto da pesquisa. Um ponto que eu queria até perguntar, se vocês têm observado, e eu tenho visto em alguns artigos, alguns autores colocando assim, por exemplo, adotou-se em parte, né, ou até da Estudos de Design me surpreendeu, que esse estudo foi inspirado na Design Science, né? Então, essa é a dúvida, assim, o quanto que a área também está se apropriando. É possível, vocês acham que é possível fazer, assim, uma meia adoção do método, né, ou adotou o método ou não adotou o método, assim, foi inspirado na Design Science. Como é que fica, como é que vocês têm observado isso, assim? Bom, eu acho que a minha resposta vai ser parecida com a dos meus colegas, mas ou é ou não é, né, pessoal? Acho que a gente vai do começo até o fim, assim. Claro, pode ter adaptações, né, em alguns momentos ali, mas me preocupa um pouco pegar só uma partezinha, se apropriar do nome, para daí querer utilizar em cima do nome, dizendo que fez Design Science Research, quando na verdade não fez. E eu acho que, bom, vou deixar o dizer mais claro, mas acredito que eles vão na mesma linha que eu. A minha fala iria na esteira desse comentário aqui, mas não sei se a tua vai, Jeff, senão vai tu primeiro. Não, eu vou voltar um pouco atrás, porque eu tenho uma contribuição para falar ainda sobre heurísticas, e aí depois eu entro nessa aí. Tá, mas é só um detalhe, assim, porque as heurísticas de construção, elas podem começar a surgir ainda na fase de descoberta lá na RSL. Porque se você descobre que existem classes de problemas que já se relacionam com o problema que você está se propondo a pesquisar, e já existem propostas de soluções, artefatos publicados, seja no mercado, seja na academia, que se propõem a tratar daquelas classes de problemas e que tocam no teu problema de certa forma, dali você consegue já começar a extrair heurísticas que podem guiar o desenvolvimento do artefato que você está se propondo a fazer. Então, eu entendo, como a professora Berenice falou, que a palavra heurística ela é um pouco abrangente, mas eu acredito que essa seja uma das vantagens do método. Porque se você considerar a semântica da palavra e ir para o termo propriamente dito, a heurística é nada mais do que um atalho para uma solução.
E é engraçado que as definições que tem na internet, elas dizem que esse atalho, ele não precisa necessariamente levar para uma solução definitiva ou ideal. Então, como o método preconiza o tempo todo, né? Você não precisa de uma solução perfeita. Você precisa de uma solução que gere resultados, não os melhores possíveis ou um resultado absoluto. Então, acho que é interessante, talvez, assumir que existe uma definição de heurística que seja mais abrangente e mais flexível. E aí eu entro agora na segunda pergunta, né? Que é sobre usar partes do método ou dizer que é inspirado e tal. E a gente debateu um pouco sobre isso na reunião do grupo de pesquisa essa semana, né? E uma das conclusões que a gente chegou é que, apesar de ser muito difícil fazer, ou um pouco mais difícil fazer má ciência com métodos já tradicionais, porque eles são conhecidos, as pessoas conseguem validar aquilo que foi feito com facilidade, porque são métodos que já estão aí em uso há muito tempo, um método novo pode oferecer novas oportunidades para quem não está afim de empenhar um rigor dentro da sua pesquisa. Então, má ciência vai continuar sendo má ciência, com o Design Science Research ou com qualquer outro método mais tradicional, né? Então, os atalhos, eu acho que eles devem ser vistos com certa desconfiança, ou não desconfiança, ou com rigor um pouco maior, para ver se faz sentido mesmo recortar o método e decidir que não vai usar tal coisa porque não serve para essa pesquisa, ou se é realmente um pouco de descompromisso com os resultados e com o procedimento, né? Então, essa é a questão que acaba saindo. Ou até modismo, né, Jeff? Ou até modismo, né? Porque é novo, né? As pessoas conhecem pouco, então talvez seja um pouco mais fácil de enrolar com... É novo, tem um nome legal. Acho que tá na minha vez ali, eu vou complementar, porque eu achei que a resposta do Jeff aí, essa parte final mesmo foi bem categórica, então não quero me delongar muito para não diminuir o valor da resposta dada pelo Jeff aí, que eu achei muito boa, tá? Mas sobre o ponto, primeiro ponto que a Berenice comentou, essa questão das heurísticas, eu acho que é latente, principalmente em bancas de design mesmo. A gente teve agora a defesa do Gil, né, onde estava na banca designers, né, ou afins, e também todo mundo sentiu essa necessidade de que, bom, defina a sua visão de heurística nesse trabalho, né? Essa é uma dificuldade que a gente até teve durante a leitura da publicação da Aline, né? Ela não define qual é a visão dela de heurística, a gente vai pegando isso nas entrelinhas, né, ou em trabalhos correlatos, assim. Então, enquanto essa área ainda não se sedimentou, não se consolidou, eu recomendaria a todos fazer um recorte lá em algum ponto do seu trabalho para determinar essa visão, especialmente das heurísticas de construção, contingenciais, se você for usar o termo na íntegra. Só queria dizer que eu também fico um pouco aflito com isso. Agora, o segundo ponto, eu acho que é talvez o ponto mais crítico, e é onde, às vezes, bons métodos caem por terra e métodos ruins, às vezes, caem no gosto por essa questão. Então, o Jeff foi muito feliz, assim. Então, pô, é uma baita oportunidade para alguém que quer fazer má ciência usar uma nomenclatura bonita, né, em inglês e tal, como muleta para o seu trabalho, né? Então, o sujeito olha lá, eu acho que eu vou falar nisso aqui, porque aqui eu consigo fundamentar e tal, fica bonitinho. Mas eu acho que, por exemplo, o Maca foi muito feliz ali naquele slide onde ele marca 4 pontos essenciais do trabalho que ele detalhou, porque aquilo ali a meu ver, o que diferencia, por exemplo, a Design Science Research de um estudo de caso, né? Ali ele diz, olha, você tem que determinar a classe de problemas, né? Porque lá na generalização você vai confrontar com essa classe de problemas, né? Ele fala das heurísticas. Ele fala, você tem que descrever muito bem as heurísticas. Por quê? Porque tem muito insight do pesquisador, tem muito atalho mental do pesquisador no meio desse processo. Se esse atalho mental não for descrito, a tua solução é uma caixa preta, isso para a ciência não serve, né? Então, esses pontos em específico que eu estou destacando aqui, eu acho que se um trabalho está dizendo que usou o método Design Science Research e não fez essas coisas aí, a meu ver, ele não está seguindo uma premissa básica do método, né? Então, realmente, dá para você adaptar, mas tem coisas ali
que eu fico meio receoso de abrir. E aí eu dou o benefício da dúvida aqui. Hoje, na fotografia atual, eu não tenho certeza absoluta se são realmente esses pontos, se não dá para abrir mão de nada, porque é tudo muito novo para a gente. Mas na atual situação e na dúvida, eu preferiria manter. Tipo, ó, não vamos abrir mão disso. Mas tem umas coisas interessantes, Júlio, ali também que devem ser levadas em consideração, né? Porque as heurísticas, elas são conclusões que vão sendo construídas ali a partir de dados ou de informações estruturadas no passado, ou durante o estudo. Se você parar para pensar que as heurísticas de construção, elas são experiências que nascem da RSL ou do processo de construção do artefato, elas têm uma fundamentação, certo? Elas precisam ser construídas de acordo com o rigor. Depois, as contingenciais, elas vêm da experimentação. Então, citando novamente o trabalho do Gil, que foi fundamentalmente dentro do método, né? Ele estruturou os questionários dele, ele fez as aplicações de testes, e dali foram quantificadas as manifestações por área de crítica ou de manifestação de alguma melhoria que precisava ser feita e tal, e dali ele conseguiu derivar as heurísticas muito bem baseadas nos dados da pesquisa e da aplicação do artefato que ele construiu. Então, são esses rigores que talvez o termo não sendo muito preciso, ele pode, talvez um mau pesquisador possa não se ater, né, a esses rigores. E é nesse ponto que a gente deve, talvez, pegar para avaliar uma pesquisa bem feita. Porque, tudo bem, uma heurística é uma palavra um pouco misteriosa, né, uma palavra nova que a gente não está usando com muito cuidado. Mesmo assim, aquele conhecimento que foi criado a partir de uma heurística, ele está baseado em quê? Em qual procedimento? O que baseia aquela conclusão? Né? Por que o meu artefato foi feito desta forma, baseado em tais heurísticas? Onde elas nasceram? Né? De qual parte do estudo? Então, dá para entender melhor o que vai ser apresentado no final a partir daí. Bem colocado, Jeff. A gente tem o Cláudio com a mão levantada, acho que ele quer fazer uma pergunta aí. Sim, eu gostaria de saber o que é fundamental para que a aplicação do Design Science Research não se torne somente mais uma metodologia que faz uso aleatório de um mix de métodos. Bela pergunta. Bom, para mim, eu acho que, primeiro, ela precisa resolver um problema, tá? Ela precisa gerar um conhecimento. E eu acho que esses são os dois pontos principais. E, claro, percorrer o método por completo, né? Eu acho que para ela não cair nessa vala comum, podemos dizer assim, precisa se fazer o método por completo. E a Aline fala uma coisa bem interessante também, que é pontuar exatamente todas as etapas e fazer a redação correta, os apontamentos necessários. Mas eu acho que tem que criar esse elo maior entre mercado e academia, e principalmente gerar um artefato e um conhecimento. Jeff, quer falar? Eu vou complementar por outro viés completamente diferente. Eu acho que precisa ser usado exaustivamente. Se não for empregado, se não for usado, testado, questionado e validado, nunca vai se tornar um processo maduro. Então, é uma coisa nova, tem um livro bem interessante no mercado, tem produção científica acontecendo, mas isso só vai ser validado com o tempo, né? Então, esse método precisa ser sedimentado na academia. E, para isso, ele precisa ser empregado em pesquisas e precisa ser questionado nas bancas e precisa ter a sua validade comprovada com os rigores de quem tem experiência em pesquisa. Muito bem colocado, Jeff. Eu queria só complementar que é normal, né? Uma coisa, quando ela aparentemente surge como nova, mesmo sendo construída com um aparente rigor científico, aí, a partir do trabalho de mestrado, doutorado da Aline e dos orientadores que tiveram junto com ela nesse caminho, quando alguma coisa eclode assim, muito violentamente e cai no gosto, é normal ter essas desconfianças. Mas, independente de a gente assumir a Design Science Research como a ciência do design, né,
eu acho que era latente a necessidade de uma metodologia que contemplasse o nosso tipo de atividade científica, porque realmente nas ciências aplicadas e essa nossa realidade de construir artefatos que são muito úteis à sociedade, às vezes pareciam ter baixo rigor científico, né? Então eu acho que a Design Science Research foi muito feliz em compreender e tentar sistematizar, abrir a caixa preta das heurísticas, né, os atalhos mentais que o pesquisador tem para construir um artefato. Acho que isso é muito interessante, né? E é justamente uma coisa que o mercado tenta esconder, ou seja, ele não quer abrir aquela caixa preta. E quanto mais fechada, melhor. É tipo o ingrediente X da Coca-Cola, né? Ela produz e entrega para que dali seja trabalhado. E a ciência, ela não quer ingrediente X, ela quer abrir tudo, né? Então, eu acho que foi um grande gol essa iniciativa. Mas eu estou com o Jeff, eu acho que esse método precisa sedimentar, e é o tempo que vai dizer o quão forte ele é, né? E ele certamente já tem valor por fazer esse esforço de sistematizar a ciência do artificial, né? Não que esse esforço já não existisse, mas agora ele traz um caminho, assim, azeitadinho, né? Pavimentado, e que facilita a nossa... As pontas estavam soltas até então, né? Ele fez esse favor de juntar essas coisas. Então, eu acho isso muito interessante. No final da minha fala aqui, eu queria dizer assim que veio umas perguntas de nível até avançado, né? Assim, Design Science Research, umas coisas que realmente a gente ali no grupo está discutindo bastante, né? Mas eu queria estimular a galera aí, se alguém quiser fazer uma pergunta até mais básica, assim, tipo, pô, quais foram as dificuldades que vocês tiveram na primeira vez, que foram usar, para que recomenda, enfim, coisas mais básicas. Era muito mais em cima disso que a gente veio, olha, apresentar o que é em linhas gerais e dizer caminhos e tal, experiências que a gente está tendo. Porque, embora a gente tenha uma discussão aqui mais aprofundada, que a gente gosta mais, mas a gente veio aqui para levar a discussão mais básica mesmo, para vocês começarem a pensar se isso serve ou não para a tua pesquisa, né? Então, estimula o pessoal a perguntar também coisas mais básicas, se quiserem aqui, que a gente está aí para contar, sabe? E a gente, de fato, não é dono da verdade mesmo. A gente, são poucos casos que a gente está trabalhando, a gente talvez só esteja falando aqui porque em um determinado momento lá no grupo se virou um tema e se discutiu muito, né? Então a galera evoluiu junto nesse pensamento, né? Não sei se Maca ou Jeff querem adicionar mais alguma coisa, Bereu, pessoal, abrir mão da palavra. Tem uma coisa legal também que ali nas discussões do grupo apareceu e ficou patente também depois no emprego do método no trabalho do Gil, que às vezes a gente pode imaginar pelos exemplos do livro que o caminho é mais ou menos linear entre o problema, classe de problemas, heurísticas, generalização, e não é bem assim que aconteceu na prática, né? Pelo menos não com o trabalho do Gil, porque o Gil definiu um problema, desse problema ele achou algumas classes de problemas na RSL dele, a partir dali ele construiu algumas heurísticas iniciais que se modificaram, se transformaram durante o processo de construção do artefato, e ele fez 2 rodadas de testes. Uma de teste do pré-projeto e outra do teste do artefato depois. E ali surgiram novas heurísticas e novas classes de problemas, porque ele percebeu que o artefato que ele estava propondo resolvia problemas de outras classes que ele ainda não tinha mapeado, mas que surgiram a partir do input dos usuários, né? Isso depois apareceu também, inclusive, nos testemunhos dos professores que fizeram parte da banca dele. Isso foi muito legal, porque os próprios professores identificaram aquelas classes de problemas que foram descobertas depois nas entrevistas com os usuários. Então, esse caminho ele não é muito linear, é uma relação sempre de muitos para muitos, né? O pessoal da TI que fala a relação um para muitos, muitos para um ou muitos para muitos. É uma relação de muitos para muitos, né? E esse processo de descoberta ao longo do caminho, ele é bastante intenso e é muito divertido para quem está engajado na pesquisa e tal, né? São resultados bem, como é que eu vou dizer,
gratificantes. Se alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acho que o pessoal está digitando todo mundo junto, daí travou a linha aqui. Eu acho que é isso aí, né? Isso aí. Boa noite. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Elo, vocês já me conhecem bem, mas vamos lá. Então, pessoal, queria saber, acho que a gente discutiu um pouco, mas assim, como são muitas etapas, envolvem, né, muitas técnicas para a gente poder trabalhar com a Design Science Research, se existe algum protocolo que a gente pode seguir, tanto para a construção, talvez, dessa parte mais do conhecimento científico, quanto do artefato, ou um protocolo, ou como que a gente pode trabalhar na pesquisa em si mesmo, seja na tese ou na dissertação, as tomadas de decisão para o artefato que a gente vai construir, por que esse determinado artefato ou outro, por que um método, ou por que um framework, enfim. Se tem alguma estrutura ou algum passo a passo mais detalhado dentro da Design Research, para a gente poder ter isso mais claro. Eu, Elo, desconheço um protocolo, né, algo mais estruturado, formalizado e tudo mais. No livro ela traz algumas recomendações, alguns exemplos, né, mas eu desconheço se existe um protocolo. E se não existe, está aí um baita recorte de pesquisa, né, porque de fato eu desconheço, não sei se tem, né. Tem algumas recomendações, mas eu honestamente acho que assim, a ideia é boa, mas tem muita ponta solta ainda, tá? A proposta do método tem fundamento, ela está estruturada e tal, mas ainda tem muito espaço para pavimentar esse caminho, né? Não sei, Marco, o que tu achas? A Ana Letícia Amaral fez um comentário aqui que foi bem legal. Ela traz... Se ler o livro inteiro, é porque a gente passou meio rápido aqui, né? Mas se ler certinho... não tem um protocolo, tá? O que ela apresenta bem isso que o Júlio falou, são dicas, ela traz um checklist, mas esse checklist não chega a ser um protocolo, é mais você cumpriu esta etapa, não cumpriu, mas não é um protocolo. Se a gente pegar aquele por completo dele, tem muita lacuna, tá? Não diz, tipo assim... o único que ela apresenta como faz é a revisão sistemática de literatura, que é o último capítulo do livro. É o único que ela apresenta. Os outros, ela não chega a entrar tão a fundo para dizer como se tem que fazer cada uma das etapas, né? Pelo que tu vai lendo, naturalmente já vão surgindo várias ideias que tu vai... E eu acho que esse é um ganho legal até, pelo que eu pude perceber do livro. Porque tu consegue adaptar a tua pesquisa dentro de Design Science Research para o que tu tem habilidade, conhecimento e disponibilidade para ir fazendo. Mas ela não apresenta, exceto para a revisão sistemática de literatura, que é o último capítulo do livro. Eu abri o livro aqui, tá? Na página 136, é curioso que eu acho que é isso que a Ana está se referindo, ela traz o quadro 5.5, ela chama de modelo de protocolo que pode ser utilizado pelo pesquisador, né? Mas o curioso é que, de fato, dentro é um checklist, assim, não chega a ser um protocolo, né? Então, mostra aí, inclusive, eu acho que abre uma baita brecha, né? Dá para se aprimorar isso aí. Mas, de fato, ela já faz um ensaio ali, né? Que pode ajudar. E não é a única lacuna, né? Como a professora Berenice bem colocou, a própria definição de heurística, quais são os limites disso, quais são os potenciais, tudo isso ainda precisa ser esmiuçado, melhor definido. Então, tem bastante espaço para aprofundar a pesquisa dela. Até tem muito espaço... tem pouco relato de artefato desenvolvido cientificamente dentro dessa metodologia, eles ainda estão espaçados, né? Não tem, eu desconheço, talvez tenha, mas uma revisão de literatura de investigações que utilizaram a Design Science Research e trabalharam com artefatos, né? Eu desconheço uma RSL disso, né? Até tem uma outra oportunidade de pesquisa legal aí. Então, como o tema é muito novo, tem muita oportunidade, né? Outra coisa, o que define uma classe de problema? Quais são os seus atributos?
né? Porque se eu vou generalizar uma heurística dentro de uma classe de problema, eu preciso entender quais são os atributos para fazer uma generalização, como é que eu vou dizer, mais precisa, né? Então, tudo isso ainda não tem uma definição muito clara, né? Isso vai ser construído daqui para frente na medida que as pessoas forem começando a utilizar o método e questionando as lacunas e preenchendo nos seus trabalhos essas lacunas. Até que alguém vai se propor a fazer um apanhado dessas descobertas com relação ao método e vai propor uma revisão do método. E aí cabe uma defesa da ciência aí na carona desse teu comentário, tá, Jeff? E aí é que é o legal. A ciência, ela não exige que você faça um percurso com um rigor metodológico fundamentado em todos os seus aspectos de ponta a ponta. Ela permite que você faça um tiro num novo espaço, que aquele tiro se mostre com fundamento, que aquilo tenha amparo na literatura, mas ela permite que você aponte lacunas para que depois outros pesquisadores ou você mesmo volte resolvendo esses buracos, né? Então, o fato de ela ainda não estar perfeita não é problema nenhum para a ciência. Inclusive, muito pelo contrário, ela abre oportunidade para você pavimentar esse caminho de forma muito melhor, mais assertiva, consolidada e tudo mais. Então, isso que é legal. Eu também acho, e acho que perfeita ela nunca vai estar, que a gente sempre vai ter um remendinho para fazer, né? A gente sempre vai colocando. Eu acho que isso que nem o Júlio falou, é ciência. E uma coisa muito legal é que esse método que ela propôs, não só ela, mas todos que fizeram parte do livro ali, né? Mas o método que ela propôs é um artefato, né? Ele é uma solução pontual, boa para o momento, que resolveu o problema no momento, mas que precisa ser aprimorado, que precisa ainda ser desenvolvido. E só para deixar claro que a gente não está criticando aqui, né? Criticando no sentido negativo, mas a gente está construindo em cima, até porque a dissertação dela, o livro já foi um puta avanço aí, e vai permitir que muitos pesquisadores continuem surfando nessa onda e aprimorando junto. Ó, a Fran fez uma pergunta aqui. Quer que eu leia para ti, Maca? Em que contextos o método está sendo aplicado nos trabalhos do Leme? Quais são os tipos de artefatos em desenvolvimento? Bela pergunta. No Leme a gente teve o trabalho do Gil, que foram com a Leme Visual Science, né? Onde ele desenvolveu a dissertação dele em cima de Design Science Research, e aí ele criou um artefato, que é esse método que ele propôs, criou as guias para resolver esse processo de como escolher a sua pesquisa, qual o tema de pesquisa você vai utilizar, se ele é relevante, se ele não é. Eu estou utilizando na minha pesquisa para o desenvolvimento de uma metodologia criativa para trabalhar com distritos de inovação. A Juliana, que acabou de sair aqui agora, está utilizando uma pesquisa dela que trabalha com uma metodologia de gestão visual para audiovisual. Se não estou errado, é isso, né? Acho que o Patrick usa um pouco no dele também, né? Então a gente está usando, cara, para diversos fins, assim, Franciele. Mas a gente está experimentando muita coisa, tá? Então eu acho que isso é uma coisa legal que a gente faz ali, que é ir testando, e vendo se está dando certo, se não está dando. Outros também já tentaram, mas, cara, não casou tão bem, não deu tão certo. Então eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante. Para mim, casou super legal. Para a Ju também, eu converso bastante com ela, eu sei que casou super legal esse método, né? Mas, e como no Leme a gente trabalha bastante com inovação digital e gestão visual, a gente tem essa proximidade com o mercado, a gente tem esse viés de trabalhar na extensão, eu acho que é super interessante. E aí a gente acaba gerando ciência em cima disso também. Meu artefato está sendo ainda, né? Está sendo, se Deus quiser, ele sairá, mas ele vai querer. O desenvolvimento de uma metodologia criativa para trabalhar com empresas que estão em distritos de inovação, né? Então, a gente sabe que distritos de inovação, eles já têm
um processo criativo um pouco diferente, as pessoas que estão ali têm um processo criativo diferente, as empresas já se ligam de alguma maneira, então entende-se que precisa existir um processo, um artefato, que seria um método criativo diferente para essas empresas.